Olá, Olá, tudo bem? Paz do Senhor, boa Paz? noite. Boa Tudo noite. tranquilo? Graças a Deus. Muito obrigado, viu? Você está participando conosco aqui. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra que nosso sexto episódio do Papo de Cristão, graças a Deus. Deus tem nos dado oportunidade de continuar esse trabalho que eu julgo de muito importante. Falar Amém. de Cristo com as pessoas, podendo nos ouvir, contando um pouco da nossa história, um pouco das pessoas que estão conosco. Então, desde antemão, já quero te agradecer, tá? Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Eu A que live ela vai ficar agradeço. salva depois, viu? Aqui no nosso Amém. IGTV. Sim. Depois eu vou postar lá no YouTube, no nosso canal também. E vai ter o podcast também, praticamente em todos os canais de podcast aí da internet, desde Apple Podcast, a Google Podcast, Spotify. O pessoal está acompanhando a live também, Não, vai ser escutando bênção aí, demais. Cristina, em nome pastora de Cris Jesus. entrou aí, seja bem-vinda. Raquel, minha Meus irmãos, sejam amiga. todos bem-vindos. Glória a Deus. Sejam A todos muito Karen, Deus bem-vindos. abençoe. Amém. É um prazer ter vocês conosco aqui. Hoje nós vamos falar de um tema bem específico. Vai ser o nosso primeiro episódio com um tema específico, vai ser o tema de cura. E eu tenho certeza que eu acredito muito que logo após esse episódio, cura vai ser transmitida através desse Amém. programa aqui hoje. Eu acredito nos atos proféticos que a gente faz, independente do lugar, do local, do meio de transmissão que esse ato profético aconteça. Jesus. Então vamos começar? Graças a Deus. Reitinha, graças a Deus eu tenho certeza, através do seu testemunho, da sua vida, de sua caminhada cristã, o que Deus tem feito através da sua vida, as coisas que Deus tem provado através de você, através do seu ministério, através do seu chamado, através da sua vida profissional. A gente tem acompanhado, né, o caminho que você tem percorrido, de onde você veio, aonde você está chegando, que eu acredito que você ainda não chegou, ainda tem mais para você poder alcançar, você e sua Amém. família. E a gente vê que, graças a Deus, você tem trago uma bagagem, experiências, histórias, coisas que fazem parte de uma carreira, de uma caminhada cristã, independente do segmento profissional que você segue. E dentro justamente desse tema de cura que nós vamos falar aqui hoje, e você vai contar um pedaço do seu testemunho, mas eu gostaria que você trouxesse para nós realmente o que você acha dentro da sua perspectiva, até de pregadora também do Evangelho de Cristo, o que realmente essa cura significa para esses cristãos dentro da sua ótica espiritual nos dias de hoje, por gentileza. Se você pudesse explicar isso com as suas palavras para nós. Uhum. Boa noite mais uma vez, paz do Senhor. Jefferson acabou de entrar aí, a todos que estão nos acompanhando. É um privilégio ter todos vocês conosco, né? Obrigada pelo Amém. convite, Sandro. Tenho certeza que esse canal vai ser bênção para muitas pessoas, né? Já ganhou uma Amém. amplitude muito grande. Você está aí em todas as plataformas digitais Aleluia. e eu tenho certeza que Deus vai usar você grandemente, né? Porque Amém. a gente precisa disso. Eu estava falando hoje que a gente precisa ter conteúdos de qualidade na internet, né? Porque a gente passa um Sim. bom tempo aqui conectados. Então, o Papo de Cristão, eu acredito que veio para fazer um diferencial aí nas redes Aleluia. sociais, né? Para impactar pessoas. E também é um formato da gente falar sobre Deus, falar sobre o Evangelho, porém numa dinâmica, né, numa conversa, num bate-papo, acredito Sim. que com uma leveza e uma facilidade para as pessoas absorverem o conteúdo de uma forma mais simples, né, de uma forma diária. Exatamente. Então eu tenho certeza que vai ser bênção. A cura, eu acredito que a cura é um presente, né, que Deus nos deu. Eu acredito que todo ser humano ele precisa de cura, seja espiritual, seja física, seja emocional. E eu acredito que é algo divino, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, né? Projetou ali no céu quando nos criou. Acredito que eles entenderam
que o ser humano, ao decorrer da nossa história, da nossa trajetória, da nossa caminhada, nós precisaríamos, né, da cura. Então, eu acredito que a cura ela é um presente de Deus para as nossas vidas e é algo sobrenatural, né? É algo que não está no entendimento humano muitas das vezes, né? Você mesmo também tem um testemunho de cura muito profundo, né? Tirou um tumor muito grande e a sua vida também é um milagre, né? Você é uma das pessoas que pôde presenciar a cura física, né? A cura divina através da sua vida na sua saúde. Então, eu acredito que tem muitas pessoas que já viveram, já tiveram alguma experiência de cura ao longo da caminhada, né? Cristã, da caminhada humana, já precisaram de alguma cura em um determinado momento. Eu falo que a enfermidade e a morte são intrusas no nosso meio, né? Elas chegam sem ser convidadas. E a partir do momento que elas chegam, a gente tem um caminho a seguir, né? Ou a gente passa a conviver com a enfermidade, ou realmente a gente acredita que há um presente, né? Que há uma cura, um milagre, algo sobrenatural para as nossas vidas. E não sei você, mas a vida da gente, quando a gente recebe um diagnóstico médico, né? Quando você recebe um laudo, a sua vida muda completamente, porque você começa a pensar que a partir daquele momento o controle não está mais nas suas mãos, né? A partir daquele momento que você recebe um diagnóstico médico, seja de um câncer, de um tumor, de uma doença incurável que não tem cura pela medicina, a gente leva aquele impacto, né? E as pessoas, infelizmente, que não têm fé, elas se deparam com um choque muito grande, né? Porque quando você está diante da enfermidade, a sua paz vai embora, né? A sua esperança vai embora, a sua alegria vai embora. Quando nós acreditamos, né, em um Deus que tem poder para curar, nós sabemos que, independente do diagnóstico médico, independente do laudo, a gente sabe que existe uma esperança, né? Existe ali uma oportunidade para a gente realmente receber algo da parte do Senhor e sermos totalmente curados, né? Nos últimos dias está difícil falar sobre cura, né? Principalmente aí com essa pandemia, um vírus maligno que está presente aí, que está ceifando muitas vidas, mas eu costumo dizer, a cura é real. Deus, ele é real, ele continua curando e a cura, ela é real nas nossas vidas. E, olha, talvez você até concorde comigo, eu tenho percebido nesses últimos dias, e quando eu falo assim últimos dias, nessa década que a gente está vivendo, que a cura emocional ela é muito mais precisa do que uma cura física hoje na vida das pessoas. Hoje, os problemas psicossomáticos, psicológicos, psiquiátricos, eles são numa escala bem maior do que dentro da vida das pessoas hoje, do que um problema de uma cura física. E quando a pessoa não trata essa cura emocional, ela acaba trazendo e atraindo para ela a falta da cura física. Porque já dizem por aí, né? Mente sã, corpo são. E as pessoas hoje não têm cuidado desse lado emocional e acabam aí até atraindo doenças físicas para o seu próprio corpo, porque não cuidam da mente, né? Verdade. E tá uma coisa assim avassaladora, né? Nunca se pensou tanto em cura emocional como, né, em 2020 e 2021. E eu posso dizer que eu conheço pessoas próximas assim a mim mesmo que têm enfrentado assim uma batalha mesmo com essa enfermidade, né? Com essa doença, esse mal do século XXI. E nós precisamos, uma enfermidade a qual nós precisamos guerrear também no mundo espiritual, né? Porque existe cura, seja qualquer área que for,
Deus, assim, ele está pronto para nos curar. Basta a gente crer. Basta a gente querer, né? E que conselho, Kate, você daria para uma pessoa que no momento agora está passando realmente por essa precisão de uma cura emocional? Qual seria a palavra que você teria para alguém que, por exemplo, agora está nos acompanhando ou que vai nos escutar posteriormente, nos assistir posteriormente, e às vezes se encontra num momento sem saída? Isso eu falo sem saída, literalmente emocional. O que você poderia dizer para essa pessoa para que ela pudesse alcançar essa cura emocional para ela neste momento? Olha, eu acredito em três conceitos básicos para a cura, seja qualquer área da nossa vida, né? E inclusive a emocional. Primeiro, você precisa crer. Você precisa acreditar que há cura, há esperança, que há uma saída para você se libertar dessa situação. A segunda, segundo conceito aí, fazer o que precisa ser feito, né? É como quando Naamã procurou o profeta, né? Quando a menina Sim, foi e Naamã e o profeta disse, né, para ele, falou assim, olha, você vai ter que ir até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes para você receber a cura. Então, eu falo que se Deus deixou a medicina, nós temos que procurar recursos, né? Nós temos que sim, crer primeiro que Deus cura. Segundo, é fazer o que precisa ser feito, porque às vezes Deus vai te dar uma cura instantânea, você vai orar naquele momento, você vai ser totalmente curado, você vai ser transformado, você vai receber o milagre e vai existir outros momentos que Deus vai permitir que você dê os 7 mergulhos. Que você, sim, né, faça o que precisa ser feito, igual no meu caso. Eu fiz 6 meses de fisioterapia, né? 6 meses não são sim. 6 semanas, não são 6 dias. Eu fui aos maiores especialistas de Belo Horizonte, eu fiz um tratamento intensivo. Então, aquilo que eu precisava fazer para eu conseguir, né, para eu alcançar a minha cura, eu fiz. Eu tomei a medicação que foi passada, né, eu fiz a fisioterapia, eu fiz acompanhamento clínico. Então, quem está doente emocionalmente, quem está enfermo, você precisa procurar um terapeuta, um diagnóstico médico, né? Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda para você ser curado nessa área. E por último, você precisa tomar uma decisão, né? Você tem uma hora que você tem que Sim. tomar a decisão da cura. Você tem que decidir se você crê, você creu, você fez o que precisava ser feito e você tem que decidir se você vai ser uma pessoa curada ou não. Porque muitas Sim, pessoas, né, muitas das vezes, passa pelos médicos, faz, às vezes aquilo que precisa ser feito, mas tem um certo hábito de pegar algumas enfermidades de estimação, entendeu? Colocar sim, debaixo do sim, braço e dizer, eu vou caminhar com isso, entendeu? sim. E em um determinado momento da minha vida, tá até escrito aqui na minha agenda, eu coloquei aqui, ó, a data, não sei se vai dar para ver, que foi dia 10 de dezembro. Eu tomei uma decisão e eu falei assim, Deus, eu não vou mais fazer fisioterapia e eu não vou mais tomar remédio. Foi por minha conta e risco. Mas por quê? Porque eu já tinha dado 7 mergulhos, eu já tinha feito fisioterapia durante 6 meses, eu já estava assim, lesada de tantos remédios fortes, porque o meu tratamento foi no meu sistema nervoso, para que tirasse essa dor que é tão intensa da doença síndrome dolorosa. E eu falei com Deus, Deus, eu não aguento mais os efeitos colaterais desses remédios. Eu ficava com a cabeça muito fraca, eu tinha náuseas, eu tinha pesadelo, eu não conseguia. Tinha hora que eu estava em determinado lugar, minha mente parece que sumia de uma vez, sabe? Uma coisa assim, bem complexa mesmo. E eu falei com Deus, falei assim, Deus, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e agora eu tomo a decisão, eu estou curada. E comecei a verbalizar isso dia após dia. Falei, Senhor, eu tô curada. Eu parei com o remédio, eu tive abstinência dos remédios. Nos primeiros dias eu comecei a passar muito mal por falta desses remédios que eram muito fortes. Mas eu tomei essa decisão. E eu falei, Deus, e eu gosto muito de registrar as coisas, né? Falei assim, eu vou deixar registrado que eu tomo essa decisão, que eu tô curada. Então,
o conselho que eu deixo aí para quem, né, tá enfrentando, principalmente na área emocional, que você precisa fazer o que tem que ser feito, né? Se é procurar um especialista, um profissional da saúde, é tomar alguma medicação, mas aí no final das contas você precisa olhar para dentro de si e realmente tomar uma decisão. Você crê que Deus realmente pode te curar, que a sua fé é real, que o milagre pode acontecer, ou você vai aceitar essa situação até por quanto tempo, né? Verdade. E prestando bem atenção no que você disse, eu reparei uma coisa que é uma qualidade que eu acho excelente, que é a não desistência. Você Uhum. passou por todos esses processos que você vai detalhar para a gente agora há pouco, mas o conselho que você deixou foi tão bom que isso tem que criar dentro da mente das pessoas que não pode existir a desistência. A Verdade, desistência é realmente ela vai ser essa barreira entre a sua cura, o seu milagre. Por exemplo, verdade. no meu caso, né? Quando eu fui diagnosticado com câncer, tumor de 2,2 kg, maligno, estágio nível 2, médico já daquele jeito, planejando tratamento e tal, e isso e aquilo. E minha esposa muito preocupada, a família, né? Nossa família passou junto comigo, preocupada e tudo. E eu cravei ali, não desisti daquilo. Eu falei, ó, todo momento que o pessoal vinha conversar comigo e tudo, e me dava aquela palavra de ânimo para incentivar, e eu sempre acreditando naquilo ali. Eu falei, não, vai ter cura, vai ter cura. Não vou desistir, não vou desistir. Então, ou seja, quando você determina isso sobre a sua vida, que você realmente não vai desistir, pode ser a cura que for, em qualquer determinada área. Só de você colocar a sua fé e não desistir, realmente Deus ele é especialista em fazer esses tipos de milagres, né? Graças a Deus, Verdade. nós vivemos esses milagres que são fabulosos da parte de Deus. Como você disse no começo, Deus ainda está aí, Ele ainda faz esses milagres, Ele ainda faz as curas, Ele ainda é especialista nisso. E por que eu toquei nesse assunto de cura emocional? Porque muitas vezes, Keitinho, a gente acha, né, que talvez para algumas determinadas pessoas, isso é um assunto que é fácil de ser tratado, que tem um peso muito pequeno, mas quem passa por isso, quem tem essa turbulência, sente um peso, um desgaste muito grande dentro disso. Verdade. Ou seja, nem sempre o seu peso é pesado para você, mas às vezes é leve para mim. E às vezes o meu peso para você é leve, mas para mim é pesadíssimo. Então, por isso que eu toquei nesse assunto, porque isso é de suma importância. A gente tem que viver esses milagres, né? Dentro da palavra de Deus, dentro da comunidade que a gente congrega, dentro da família que a gente vive, Verdade. entendeu? Tem que ter essas curas. A gente tem que cuidar de cada detalhezinho, de cada peso que essas pessoas estão carregando e que muitas vezes não tem coragem de compartilhar. E a gente Verdade. tem que estar atento a isso, né? Às vezes pessoas na nossa família, pessoas ao nosso redor, que se retraem porque às vezes a sociedade coloca um preconceito sobre isso, né? Por exemplo, quando a gente fala de depressão, que precisa de uma cura emocional para ser tratada dentro dela, e muitas vezes as pessoas julgam como se fosse algo que é bobeira. Ah, né? Levanta, acorda, se agita, sai de dentro do quarto. Só que muitas vezes essa pessoa está com peso e está sobrecarregada dentro dela que ela não consegue se reerguer. E Verdade. O por isso que a corpo gente tem dela está que. enfermo também, né? Porque a depressão não Exatamente, por isso que a só gente tem o que. emocional, mas o corpo também, né? Exatamente, por isso que a gente tem que bater nessa tecla. Por quê? Porque as pessoas elas precisam ser curadas. Entendeu? E Verdade. assim como Deus me curou, curou você e já me curou emocionalmente também, eu já Amém. passei fases difíceis emocionais e Deus trouxe essa cura. Pessoas que estão nos ouvindo, elas podem tomar posse disso, porque Amém, glória a Deus faz Deus. acontecer. Verdade, eu creio nisso. E gente da minha família mesmo precisa dessa cura emocional. Eu falei que nós estamos nessa guerra aí, né? Sim, Nós estamos procurando aí tratamento médico, mas espiritual, né? Nós estamos fazendo a nossa sim, parte, como eu disse lá, os 3 conceitos da cura, né? Você precisa crer, você precisa fazer o que precisa ser feito e você precisa tomar uma decisão, né? Mas isso aí é um exatamente. processo,
né? A gente não É um pode processo. chegar lá no final antes de percorrer o caminho, né? Você tem que ter um Sim, início, o meio e o fim. E eu falo que é tão maravilhoso porque olha para você ver, Deus te curou de um câncer, né? Deus me curou de uma doença, de uma síndrome que desenvolveu no meu braço. Deus curou minha irmã de meningite bacteriana, a Jéssica, ficou 9 dias, se eu não sim, me engano, no CTI, desenganada pelos médicos. O médico falou assim, olha, se a Jéssica viver, ela não vai falar, ela não vai comer, ela não vai andar, ela não vai ter uma vida normal. Mas para a glória do Senhor, a Jéssica, né, tá com 30 anos de idade, perfeita, né? Contrariou a sim, medicina mais uma vez. Então, eu acho interessante, sabe por quê, Sandro? A cura, ela é um marco no ministério de Cristo. Cristo, com seu sim, poder e sua glória, não precisava ter feito nenhum tipo de cura para provar que ele era Deus. Mas verdade. é um mistério tão lindo que Cristo sabia da nossa necessidade humana da cura. E o seu ministério é marcado por curas maravilhosas. Então eu penso assim, eu Sim, também já fui uma pessoa que precisei muito de cura emocional, né? Primeiro, eu não aceitava o chamado de Deus na minha vida, eu não queria ser pregadora, eu não queria ser ministra do ele evangelho, faz assim mesmo. né? Então, assim, eu fugi muito da presença de Deus por conta disso e dei cabeçada, né? Fiquei rodando igual o povo do deserto, até eu permitir que o Senhor entrasse e me curasse, porque eu não queria me expor. Jamais eu queria estar numa live aqui falando, mostrando a minha imagem, ter um Instagram com a minha imagem. Eu era uma pessoa muito fechada, muito reservada. Eu falava assim, ah, Deus, ser pregadora para as pessoas ficarem apontando o dedo e quando eu falhar, fizer alguma coisa errada, o pessoal vir meter o pau. Mas é o que eu falo, eu precisei de uma cura interior e a cura ela Sim, veio. Só que eu escolhi ser curada. Nós temos que escolher, né? verdade. Dar esse passo e falar assim, Sim, não, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, seja da depressão, da síndrome do pânico, dos traumas de infância. Tem muitas pessoas que têm traumas de infância que elas não se permitem ser curadas, que ao longo da vida vai chegar um momento que vai despertar aí algum problema emocional maior, né? Então, tem sim. pessoas que estão nos acompanhando aí, que talvez teve um trauma de infância familiar, alguma coisa que aconteceu, ou algum tipo de abuso, que elas precisam ser curadas. E basta você começar, né, a orar, pedir a Deus, Senhor, eu quero ser curada nessa área. Eu quero ser curada Sim. nesse trauma. Às vezes, para os outros, pode parecer uma coisa pequena, simples, mas às vezes, para a pessoa, é algo que já se tornou uma enfermidade, né? É algo que já Verdade. cresceu, que já ali calcificou. Então, creia que Deus pode te curar em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. A Karen até comentou aí sobre eu fazer um vídeo com o meu testemunho. Na verdade, eu fiz um, só que o YouTube acabou dando strike nele por causa de um fundo musical que eu tinha colocado. Mas eu tenho ele salvo no computador, eu vou até subir ele de novo. Vou Uhum. tornar a editar lá e depois Sim, eu publico para o pessoal lá, que realmente isso é muito importante. Né? Eu costumo julgar isso até como um pecado, a gente não divulgar para as pessoas aquilo que Deus tem feito sobre a nossa vida, né? E isso verdade. como você disse, é o marco do mistério de Jesus. Então, tudo Exatamente, tem e um é para a propósito. glória dele, né? É para a glória do Sempre, Senhor. A cura, o milagre que ele faz nas nossas vidas é para que o Pai seja glorificado, né? Para que o sempre, Pai sempre. seja exaltado. Eu falo muito isso. Deus te curou de um câncer, não é para a glória do Sandro, mas é para a glória de Deus. Deus me curou de uma síndrome, não é para minha glória, mas para a glória de Deus. Né? E a gente Sim, demais. precisa propagar o evangelho e propagar essas curas, esses milagres, porque como eu te disse, a cura ela faz parte do marco do ministério de Cristo, né? E Cristo, Até porque, sim, até porque as pessoas, elas vieram a Cristo, a maioria, primeiramente através da cura, né? Elas vieram buscando uma sim, cura e ali elas foram transformadas. E isso acontece no dia de hoje. Por isso que nós temos que verdade. propagar essa cura, porque muitas vezes Deus permite aquela doença, aquela enfermidade,
aquilo que está assolando momentaneamente a vida de alguém, para que essa pessoa venha até ele, uma maneira de Deus a atrair para a presença dele. E aí Deus faz, além do milagre físico, faz um milagre espiritual. Verdade, com certeza. O meu processo de cura, a cura física do meu braço foi algo que eu machuquei em maio, eu machuquei no dia 1º de maio, né? Tá fazendo um ano. Eu tive uma entorse no meu braço, uma coisa boba, simples, e engessei o braço por 15 dias. E quando foi retirar esse gesso, o braço, eu não conseguia mexer o braço, eu não conseguia movimentar meu braço. E retornando no médico, ele falou assim, não, vamos colocar mais 8 placas de gesso aí, e você me deixou mais 35 dias com o braço imobilizado. Então, no total, deu 50 dias de Nossa, mobilização. Isso. Aí, no meio desses dias aí, quando faltavam uns 10 dias para eu tirar o gesso, eu perdi os movimentos. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu não estou conseguindo mexer os dedos mais. E meu braço preto, meus dedos pretos. E pedi até ao Valdeci, seu sogro, o pastor Valdeci, para orar por mim. Falei, tio, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Mas como falta pouquinhos dias para eu tirar o gesso, eu creio, né, na oração que algo vai acontecer. Ele orou, me ungiu, meus dedos voltaram a mexer. Eu fiquei aliviada, né? Falei assim, não, glória a sim, Deus, tá mexendo. Mas aí, quando eu vou ao médico retirar, né, o gesso, falei assim, agora acabou esse drama, porque 50 dias já com o braço mobilizado. Quando eu tiro o gesso, o médico que me atendeu começou a chamar outros médicos, chamou o psicólogo do hospital e falou assim, olha, Keitiane, alguma coisa deu errado. Você teve uma complicação muito séria e seu braço não está normal, não podia ter acontecido isso que aconteceu. E provavelmente, ele falou comigo, você vai ficar com sequelas pro resto da vida. Porque do jeito que seu braço misericórdia. está, ele não vai, você não vai conseguir mexer ele da forma que você mexia antes. Então, eu tomei um baque na hora, tomei assim, um choque. Eu estava no consultório sozinha, meu pai estava no carro me esperando. Eu comecei a chorar e ele falou assim: eu vou te pedir alguns raios-x para a gente ver o que realmente aconteceu com seu braço e depois uma ressonância. E eu entrei para o banheiro ali da Unimed e falei assim: Deus, o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor pode todas as coisas. Sim, E eu falei com Deus: Senhor, o Senhor sabe. Só que quando eu olhava para o meu braço estava preto, deformado, atrofiado. Meu braço, assim, quem vê as fotos aí que eu postei, né, no feed, tem sim, aí no meu story, eu fico chocada quando eu vejo as fotos, né? O meu braço, ele diminuiu o tamanho, eu perdi massa muscular, o meu braço encolheu e atrofiou totalmente. Eu falava, Deus, o que que misericórdia. aconteceu? E aí, meu pai esperando no carro, quando eu entrei no carro, eu falei, pai, olha como que está o meu braço. O que que aconteceu? Meu pai falou assim, calma, porque nós temos um Deus. Nós temos um Cristo, Aleluia. né? E ele foi profeta de Deus ali para mim. Ele falou assim, Deus vai além da medicina, não importa o que que o médico falou para você. O importante é que Jesus cura. E Sim, interessante, Sandra, que quando a gente tem a sensibilidade do Espírito Santo, é igual eu falo, eu estava ali diante de um diagnóstico, o médico falou assim para mim, só que como está no período do Covid, não tem como a gente fazer nada agora. Você vai para casa, daqui 30 dias você volta para eu passar o tratamento, para ver o que, que oxe, pode ser feito. Vou te passar um remédio para a dor, você vai banhar o seu braço e daqui 30 dias você volta. E quando eu cheguei em casa, eu tenho uma amiga, uma prima, você conhece, a Evelyn, que é enfermeira, eu já entrei em contato com ela, eu falei assim, quer saber? Eu vou sair desse médico, que ele era um especialista da Unimed, né? Falei assim, eu vou sair desse sim, médico, eu vou procurar um outro médico, um outro especialista. E eu senti que Deus estava me impulsionando para aquilo. E ela conseguiu um especialista para mim aqui na cidade de Belo Horizonte. E eu saí do convênio e fui para a área particular. E quando chegou lá, o doutor Bruno, vou falar só o primeiro nome dele para não expor aqui, ele falou assim para mim, olha, vou ser bem sincera com você, essa doença não tem cura, tem tratamento. E outra coisa,
Você precisa começar sua fisioterapia amanhã para que você não acabe de perder os movimentos que ainda restam no seu braço. E vai ser muito dolorido, porque você desenvolveu uma doença que chama síndrome dolorosa. Meu braço estava todo estufado, todo inchado, todo dolorido, sem movimento. E ele falou, e mais? Nós vamos fazer um tratamento para o seu sistema nervoso, né? Nem para o seu braço em si, mas para o seu cérebro entender que a dor está sendo aliviada, de tão forte que era a dor. Parecia assim, tinha vezes que de madrugada eu acordava, eu dava um grito e começava a chorar, e meu esposo assustado, o que está acontecendo? Fala assim, parece que estão arrancando meu braço, de tanta dor, era uma dor insuportável. Remédio à base de morfina, calmante, remédio para dormir, e aquela luta durante a madrugada, durante as noites. E eu falei assim com o doutor Bruno, eu falei assim, eu aceito. Ele falou assim, você aceita esse desafio? Porque tem efeitos colaterais de vômitos, enjoo, tonteira. Ele falou assim, você não vai poder ficar saindo muito de casa sozinha, porque são remédios para tratamentos de doenças neuropáticas. Então, eu tomava remédio para epilepsia, eu tomava antidepressivos, tudo isso para agir no meu sistema nervoso, para que a dor cessasse, ou então desse uma amenizada. E aí eu falava assim, Deus, tem misericórdia. Não conseguia prender meu cabelo, não conseguia fazer nada na minha casa. Fui afastada em seguida do meu serviço. E aí começou o meu processo, sabe? E eu falei assim, Senhor, eu vou fazer o que precisa ser feito, mas eu creio na cura. E foi quando Deus começou a trabalhar, sabe, Sandro? Deus me levou a um particular com Ele nesse período, porque olha para você ver, eu não dormia às noites. Quando eu acordava, meu marido saía cedo para trabalhar, deixava o café da manhã pronto. E aí, com a reação dos remédios, eu ficava como uma pessoa drogada. Eu ficava dentro do meu quarto, eu não tinha força para levantar da cama, eu não conseguia fazer nada. Teve um dia que eu tentei abrir uma caixa de leite, eu não consegui, mas eu fui chorando, e eu comecei a querer dar aquela surtada e falei, Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? E aí foi um período que Deus me levou mais para perto dele, foi quando eu comecei a me derramar na presença, foi quando eu comecei a louvar a Deus, colocar um hino. Foi quando eu comecei a aprofundar na palavra dele e falar assim, não, eu preciso viver isso. Porque senão eu vou ficar sem o braço e sem a mente também, sem minha área emocional. Porque a pressão, ela tá muito grande. E eu ali naquela clínica, em Venda Nova, Clínica Santo Antônio, eu via pessoas entrar, pessoas saírem. Pessoas entrar, pessoas saírem. E eu falava, Deus, eu tô aqui do mesmo jeito. Eu tô aqui da mesma forma. Mas toda vez que eu ia orar, Sandro, eu acreditava, falava, Deus, o Senhor tem poder para me curar. E basta uma palavra e o milagre acontece. Aí teve um dia que eu estava em frente ao espelho, meu braço ficou assim, ó, nessa posição. Ele não virava. E aí eu coloquei uma música do Nana Azevedo, que chama Ele a Glória. E comecei a cantar, sabe? Comecei a louvar. E quando foi no final do hino, assim, meu braço virou do nada. Foi algo instantâneo que eu vivi. Meu braço virou. Eu cheguei na casa da minha mãe no outro dia, eu falei assim, mãe, você não sabe o que aconteceu. Meu braço virou. Meu braço mexeu. Porque do jeito que eles colocaram o gesso, meu braço ficou. Meu braço não virava, meu braço não mexia. E eu falei para ela, eu falei assim, é um sinal de Deus. É um sinal que a cura está acontecendo. E aquilo ali foi inspirador para mim, porque eu vi realmente Deus mexendo mesmo no meu braço naquele dia através de um louvor. E eu falei assim, Deus, isso foi um combustível para mim. E eu continuei adorando, continuei buscando a Deus. E toda vez que eu voltava no doutor Bruno, ele falava assim, não, tem que fazer mais fisioterapia. Mais remédio, mais pregabalina, duloxetina, vamos que vamos. Não desiste não, porque é assim mesmo. Às vezes você vai ter que fazer esse tratamento de fisioterapia em 5, 10 anos para você conseguir alguns movimentos. Olha para você ver. Meu Deus. Então, assim, às vezes a barreira
ela é grande, ela vai ser grande na sua vida, sabe? Eu não sei o que que você está enfrentando, quem está nos acompanhando aí, mas você precisa ter fé. É igual eu tive fé. E segundo, quando deu 4 meses de fisioterapia, eu falei assim, Deus, agora tá na hora de usar minha fé mesmo. Aí eu falei assim, eu vou começar a fazer as coisas devagarzinho aqui em casa. Comecei a lavar uma vasilha, estender uma cama bem devagar, sabe? E olhei, pesquisei no YouTube e tem um método lá que chama reflexo no espelho. Tudo que o braço direito faz, o esquerdo copia, de frente ao espelho. Falei com meu pai, pai, eu vou começar a fazer esse exercício em casa. Aí meu pai, será? Falei assim, tem certeza que mal não vai fazer. E comecei, Sandra, a fazer esse exercício. Falei assim, Deus, em nome de Jesus, vai dar certo. E comecei a fazer as coisas dentro de casa aos pouquinhos. Comecei a viver a cura. Porque tem hora, igual eu falei, que você tem que tomar a decisão. Você tem que começar a viver a cura. Então eu parei, toda vez que eu ia no médico, eu recebia a mesma resposta, eu recebia o mesmo laudo, mas eu falei assim, eu vou começar a agir diferente. E foi indo, e o médico passou um método para mim que era 5 minutos de água quente, o máximo que eu conseguisse, e 5 minutos de água gelada, com muito gelo. E isso doía demais. Gente, Nossa. é uma dor insuportável, parecia que tinha agulhas enfiando no meu braço. E aí teve um dia que Deus falou comigo, falou assim, coloca um louvor enquanto você faz esse método, né? Esse exercício aí. E eu comecei a louvar. Toda vez que eu tinha que fazer isso de manhã e de tarde, eu colocava um louvor e louvava com a alma, gente. Doía demais. Vocês não imaginam a dor que eu passei por esse período, além da dor crônica, né, da síndrome, além da dor da fisioterapia, a dor, né, desse exercício que o médico passou para mim, esse choque térmico, mas eu ali adorando, sabe? Deus foi me moldando meu caráter. Deus foi pedindo coisas e eu fui renunciando. Deus foi me mostrando o plano dele para minha vida, o projeto que ele tem para mim, sabe? E eu vi que a cura estava vindo interior. Eu vi que estava acontecendo algo aqui dentro, sabe? E eu falei assim, eu tenho certeza. É o que eu falo, Deus te permite uma experiência, mas quando você começa, né, a entender que é um propósito de Deus, as coisas começam a mudar. Eu falei assim, olha, eu creio que antes de Deus me dar a cura física, Ele quer fazer algo dentro de mim. E foi quando eu falei para Deus, falei, Deus, a partir de hoje, aonde o Senhor me quiser, falando do Evangelho, falando da Tua palavra, eis-me aqui. Sabe? Quebrou paradigmas dentro de mim. Sim. Coisas que às vezes eu achava que tinha que ser do meu jeito, eu olhava para o homem, olhava para as pessoas, me importava o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E eu falei assim, Deus, a partir de hoje, eu sou completamente sua. E foi aí que Deus foi fazendo um milagre. E quando foi em dezembro que eu tomei essa decisão, que eu falei assim, Deus, a partir de hoje eu creio na cura. Meu braço foi clareando, que meu braço ficou muito preto por muito tempo. Meu braço começou a clarear, eu comecei a mexer. Falei assim, tá acontecendo. Meus dedos começaram a desinchar. Depois que eu parei de tomar os remédios, e eu não voltei mais na fisioterapia. Falei assim, eu não vou mais. Falei assim, eu já fiz o que tinha que ser feito. E foi um momento, sabe, de fé mesmo. Um momento que eu vi que Deus falou assim, olha, tá na hora de entregar a sua vitória. Porque realmente você está crendo no milagre. Né? E eu comecei e voltei a dirigir, voltei a fazer, e hoje, graças a Deus, eu faço tudo normal. Meu braço tá assim, normal, para honra e glória do Senhor, tá totalmente curado. Eu não sinto dor nenhuma. Tem hora que eu até assusto, falei assim, gente, eu não tenho mais dor. Né? Meu braço desinchou, eu perdi a curvatura aqui do punho. Eu não conseguia fazer o giro, eu não conseguia fazer esse movimento. E voltou tudo normal, os dedos. Eu fiquei quase 8 meses, tem pouco tempo que eu voltei a usar aliança, porque esse dedo foi o mais afetado, o nervo desse dedo. Então ele ficou muito inchado
E eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, eu vou voltar a usar a minha aliança, sabe? E glória a Deus, né? Foi um processo dolorido, foi um processo difícil, mas que eu acreditei. Em nenhum momento eu duvidei que Deus podia fazer. Em nenhum momento. Falo de coração. Eu falei com meu pai que eu assisti na Record um episódio sobre a cura do homem da mão mirrada, né? E foi quase no período assim que eu machuquei. E eu tive tanta fé, eu falei, Deus, se o Senhor curou aquele homem, o Senhor vai me curar. O Senhor vai devolver meus movimentos, o Senhor vai operar o milagre e para a glória de Deus, sabe? E eu falei assim, Deus, quando meu braço voltar a se erguer, o capeta vai ter que sair da frente. Sabe? Aleluia. O diabo vai ter que bater em retirada, porque quando eu estender as minhas mãos, a cura vai acontecer na vida de alguém, né? E em nome de Jesus, eu tenho certeza que hoje é noite de cura, nós estamos aqui, eu e você, numa só fé, né? Graças pela misericórdia, 2 ministros muito do Evangelho, né? 2 vasos que está sendo usado por Deus, 2 pessoas que têm experiências de cura. Então eu creio, né, que nós vamos orar daqui a pouco e a cura ela vai acontecer, né? Tem pessoas que vão receber a cura instantânea e tem outras que vão precisar, né, passar pelo processo. Mas tendo esses 3 conceitos, que é crer, é fazer o que precisa ser feito e depois tomar a decisão de acreditar que você está curado, eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Amém. E olha que importante, Kate. Eu vejo tudo isso que aconteceu na sua vida como necessidade. Por que eu te digo isso? Foi tão necessário você passar por isso, porque hoje eu tenho certeza que você olha para dentro de você e diz, olha, a Kate que existia antes desse processo não existe mais. Verdade. Hoje aquela Kate morreu e hoje nasceu uma nova Kate, porque Deus moldou ela assim. Amém. Então tem coisas que vêm sobre nossa vida porque é necessário vir. Verdade. Deus precisa fazer com que isso seja necessário para que Ele molde e que Ele transforme para que o propósito dele seja cumprido. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tenho certeza que ainda tem bem mais para vir para você. Amém. Bem mais para vir sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse propósito de Deus para acontecer na sua vida, ele teve que ter trago esse processo necessário sobre você. Porque talvez, pode ser que não, mas talvez você não seria quem você é hoje se você não tivesse passado por esse processo. E não estaria, talvez, na posição que você está hoje, se não tivesse passado por esse processo. Então a gente tem que enxergar essas necessidades de Deus. Porque às vezes alguém está nos assistindo, ou alguém está nos ouvindo, não conseguiu entender ainda por que está passando por isso, por que está passando por esse momento de enfermidade, por essa calamidade, precisando de um processo de cura. Às vezes ainda não entendeu que esse processo, nesse momento agora, é necessário. Mas se Deus instalou o processo, é porque ele tem um propósito. E se ele tem um propósito, é porque tem começo, meio e fim. Amém. E vai chegar o milagre. Outra coisa importante, ô Sandra, é a gente acreditar nos profetas. A gente acreditar em quem é chamado por Deus, quem tem o dom, igual a missionária Cristina está aqui me acompanhando, foi uma das pessoas que tem o dom de orar pela cura. E quantas noites, né, madrugadas, ela me ligava e fala, vamos orar, estou orando por você. A missionária Adriana também, que trabalhou comigo, ela fez uma campanha no Monte para mim, e juntamente com o pessoal da igreja dela, e eles no telefone, sabe, orando, ministrando a cura, e eu recebendo, gente. Eu falo que, olha, se Deus... Aonde que eu tô? Se eu tô na igreja, se eu tô na rua, pode ser igual no meu serviço. Se a pessoa libera uma palavra, sabe? Seja de cura, de paz, eu recebo, eu tomo posse daquilo. Tomo posse mesmo. E a gente tem que tomar posse. Crer que Deus usa profetas. Deus usa pessoas, sabe? Para nos abençoar. Deus, ele permite mesmo a gente encontrar pessoas no nosso caminho que vai ser instrumento para a nossa cura.
né? Vai ser Sim, instrumento na nossa vida. Então, às vezes, você está aí com alguma doença, com alguma enfermidade, né? Seja da alma, seja física. Crê na pessoa que está orando por você, crê no seu pastor, né? Às vezes você está passando até aqui na internet, né? Às vezes a gente está aqui de bobeira, sim, de repente Deus usa alguém para liberar uma palavra de cura, para orar, para falar algo, e aquilo ali está sendo liberado no mundo espiritual. Agarra aquilo, sabe? Toma posse em nome de Jesus, porque Deus, ele é extraordinário. Ele age de uma maneira que a gente fala assim, Deus, não acredito não. Mas ele é verdade. especialista, né? E importante a gente frisar também de as pessoas nunca tentarem passar por esse processo sozinho. Nunca. Porque Verdade. assim como eu precisei de pessoas ao meu lado, você precisou de pessoas orando e estando ao seu lado, nunca tente que passar por esse processo sozinho. Ah, eu e Deus, Deus está comigo, Deus é soberano. Mas Deus levanta pessoas para estar conosco. Até o Verdade. próprio Naamã, né, que a gente comentou no Uhum. começo, ele não estava passando por processo sozinho. Se ele não escutasse ali o conselho do seu conselheiro, porque ele não queria receber a cura, ele não queria pular no rio sujo. Tanto de rio Verdade. limpo, ele ia pular no esgoto. Mas o amigo dele estava ali para ajudar ele a passar por aquele processo aconselhando. Então, quem está nos escutando e passando situações semelhantes, olha, busca um braço, busca uma conexão, busca uma ponte, busca alguém para estar com você. Se não tiver, busque nós, né? Eu me coloco à disposição para estar auxiliando, para estar orando, para estar ajudando. Verdade. Mas para que as pessoas não passem por esse processo sozinhos, né? Não enfrentem essas batalhas sozinhos, porque realmente nós estamos aqui realmente para ajudar a vencer essa guerra, a vencer essa batalha. Nem que seja simplesmente com uma palavra para animar o dia, mas nunca passa esse processo sozinho. Verdade. A Bíblia fala, né? Comunicai as vossas necessidades aos santos, né? Então a gente Exatamente. tem que comunicar, igual eu, pedi a várias pessoas que eu conheço, pastores, líderes, né? Pessoas que têm a unção de Deus sobre a vida. E eu vou falar, viu, gente? O meu primo Jefferson, não sei se ele ainda tá aí na live, ele fazia uma campanha ali na AD Serra Verde, e era 7 quinta-feiras da Vitória. E toda quinta-feira eu tava lá. Toda Sim, quinta-feira, quando chamava lá na frente para orar por cura, eu estava lá para receber a cura. É como eu falo, às vezes você vai precisar mergulhar 7 vezes, você vai precisar várias vezes ir lá buscar, né? E eu estava ali com fé. Voltava para casa, às vezes o braço estava do mesmo jeito, mas eu sabia que alguma coisa tinha acontecido no mundo espiritual. Eu falo assim, ó, sim, não adianta eu levantar do meu lugar e lá na frente, sabendo que eu preciso da cura, sabendo que eu preciso de um milagre, e eu simplesmente chegar lá para o pastor, ou quem estivesse pregando, ministrando, orar, mas lá no fundo eu não acreditar ou continuar com o mesmo comportamento, né? Igual eu sim. te falei, ficar com a enfermidade de estimação debaixo do braço. Não, eu acreditava realmente que algo estava sendo liberado no mundo espiritual para a minha vida. Eu acreditava, sabe? Aquilo eu falava assim, Deus, eu posso ter perdido tudo. Porque chegou uma época que eu falei assim, Deus, eu não tenho mais é, a minha desenvoltura profissional, eu fiquei um ano afastada, eu não trabalhei o ano de 2020, para você ter uma ideia. É, foi uma época do anonimato. Foi uma época que eu praticamente não preguei, eu não tinha condições de subir num púlpito, né? Toda praticamente drogada de remédio. Então foi um ano que eu fiquei dentro do casulo mesmo. Eu entrei para a caverna, só que eu falei assim, Deus, eu tô aqui dentro, mas eu não vou ficar. Eu quero sair. Então, toda vez que eu ia lá na frente, isso serve para quem está ouvindo, para quem vai ouvir. Quando o pastor, quando alguém estiver chamando a oração, igual nós vamos orar aqui, gente, se dobra diante de Deus. Sim. Dobra o coração, sabe? Dobra a sua vida diante de Deus e crê no sobrenatural, porque Deus ainda faz. Antes de eu querer a Sim. cura, Sandro, o primeiro interessado a me curar era Jesus.
Exatamente. Antes de você querer a cura do câncer, o primeiro interessado a te curar do câncer era Jesus. Ele é o primeiro interessado em nos curar. Então a gente tem que se posicionar para receber essa cura, sabe? A gente tem que se levantar, levanta e anda, né? A palavra de Deus é ordem, de ordenamento, nós temos que nos posicionar. E eu creio, sabe, Sandro, que é noite de milagres, eu creio que é noite de cura, né? Eu creio que quando a Aleluia. gente está falando aqui, ó, conversando nesse bate-papo, o Espírito Santo já está trabalhando, né? E eu Com creio que Deus certeza. está curando pessoas aqui que têm traumas de infância, que ouviram palavras, sabe? Palavra dos pais, palavras da mãe, pessoas que estão doentes na alma mesmo, que às vezes está perguntando para Deus, Senhor, Deus sabe como que eu estou ferida, como que eu estou machucada, como que foi minha infância, como que foi minha trajetória até aqui. E às vezes, até aqui eu tentei calar essa doença, sabe? Calar esse mal dentro de mim, dentro da minha alma. Mas eu creio que nessa noite, Deus vai libertar essas pessoas, sabe? Deus Em vai nome de curar em Jesus. nome do Senhor Jesus. E tenho certeza que essa live vai ser um divisor de água para muitas pessoas. Muitas Em nome de pessoas. Jesus. Porque num sábado como esse, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui. Feriado, né? Verdade. Dizendo, ei, Jesus Cristo faz milagre. Qual que é o teu problema? O que que você precisa nessa Verdade. noite? Né? O que queres que eu te faça? É na sua vida espiritual? É na sua vida conjugal? Que precisa de uma cura? Né? É na sua área financeira? É na sua vida emocional? É no seu corpo? Porque tem muita gente que o corpo está doente. Né? Tem muitas Sim. pessoas que o corpo está reagindo de uma forma, de outra. Pessoas tendo queda de cabelo, sabe? Pessoas emagrecendo assim de uma hora para outra porque o corpo está doente. Do Sim. estresse, da ansiedade. Mas eu creio em nome de Jesus que essa noite nós estamos aqui numa só fé. E eu creio que quando a gente orar, pessoas serão curadas. Né? Amém. Vidas vão E ser isso é muito restauradas. importante. Amém. É muito importante porque né, assim como você, nós nos colocamos como agente de milagres. Amém. Você fez me lembrar da minha época lá da minha enfermidade mesmo, dos cultos que o Fef, né, o Jefferson fazia lá na casa da mãe dele, lá na varanda lá em cima. Sim. E eu ia e eu ajoelhava lá e o pessoal fazia imposição de mão e orava. E ali eu já saía tomando posse da minha vitória, crendo, acreditando. Tanto assim, cada pedacinho para mim ali foi especial. Foi Amém. mais um grão de areia na fé que foi colocando ali. Porque eu declaro que eu não fui curado só externamente. Eu ali naquele momento eu recebi uma cura muito profunda dentro da minha alma, dentro do meu caráter, entendeu? Como eu disse até de você também, talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria o caráter que eu tenho hoje. Então, assim, Deus usou isso para poder fazer uma cura em todas as Amém. minhas áreas, literalmente. Então, por isso que as pessoas têm que realmente, meu irmão, você que está me escutando, acreditar nessas palavras que nós estamos dizendo, porque essas palavras, elas têm poderes curativos. Elas Amém. têm Glória a poderes Deus, para eu poder creio. entrar realmente dentro da alma e sarar cada crise, e sarar cada pensamento negativo, e sarar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de enfermidade, entendeu? Eu tenho certeza absoluta, que cada uma das pessoas que estão nos escutando e que vão nos escutar posteriormente, elas vão poder declarar dentro de si que realmente Deus ainda faz a cura. Deus ainda Amém. está curando. Nós estamos aqui disponibilizando o nosso tempo justamente porque nós acreditamos nesse tipo de cura. Nós Amém. Glória a acreditamos que Deus. Deus precisa, Deus tem essa necessidade de curar as pessoas. Né? Deus tem essa, como você disse, ele era o mais interessado porque ele tem fome de realizar isso. Né? Está Verdade. dentro do caráter de Deus cuidar de nós, ele na função de pai e nós de filho. Né? Quem é Verdade. pai sabe.
né? A gente fica ali naquela coisa, preocupado com o filho, para ver se está bem, isso, aquilo, a gente se preocupa a todo momento, e Deus é a mesma coisa. Então, se alguém está passando por esse processo, não pense que Deus não é capaz de curar, ou não pense que Deus não quer curar, porque Ele é a primeira pessoa realmente a orar e dizer que eu quero fazer algo extraordinário através disso que está acontecendo com você. Entendeu? Amém. Porque, olha, Kate, eu te digo, no meio de uma pandemia, no meio de um vírus maligno, algo realmente vindo para destruir a humanidade. Olha quantas casas de cristãos que Deus tem guardado. Verdade. Olha quantas casas que muitas vezes Deus permitiu que o vírus chegasse, como chegou na minha casa, mas as pessoas não tiveram nada. Por exemplo, minha Verdade. esposa, Suliane, só ficou ali, acho que 30 dias sem sentir gosto de comida e mais nada. Pois Entendeu? Então, é. assim, Deus passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e diz, olha, estou ali contigo. Ele Então, continua fazendo, né? continua fazendo. E por que eu toquei no assunto lá no comecinho da cura emocional? Porque eu estou vendo pessoas sofrendo por causa de, não nem pegando doença, mas porque estão isoladas, estão presas, estão tendo crise de ansiedade, estão ficando malucas porque, né, a sociedade está retida dentro de suas casas, o pânico está Infartando, vindo né? sobre as pessoas. As Pessoas pessoas estão infartando. andando com. Olha a quantidade de crise de pânico que aumentou, a quantidade, infelizmente, de suicídios que aumentaram. E as pessoas Verdade. elas estão começando a ter esse tipo de doença, mas Deus hoje, nós declaramos sobre a vida dessas pessoas que Deus hoje veio para tomar a frente. Para dizer, olha, eu vou entrar com a minha forte mão poderosa e vou fazer algo realmente transformador sobre a vida de cada um, daqueles que nos escutam, dentro da minha vida, dentro da sua vida. Entendeu? Amém. A gente sempre necessita de algo para ser curado, então eu já declaro sobre a sua e a minha vida, aqueles que estão nos ouvindo aqui, que tem algo realmente para ser Amém. declarado e curado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Verdade. E outra coisa, Quem Sandro, Sim? tem pessoas que muitas das vezes não se acham dignas da cura, né? Sim, acontece isso mesmo. E em nome de Jesus, sabe, que Deus quebre isso, né, na sua mente, de que você não merece ser Amém. curado, né, de que você não vai ser curado, talvez por causa das suas falhas, dos seus erros, né? Isso é uma mentira que o diabo quer colocar na nossa mente, que nós não Exatamente. merecemos a graça, a cura de Deus, né? E quando o milagre de Deus acontecer na sua vida, vai ser como aconteceu na vida de Pedro, na pesca maravilhosa. A quantidade de peixe foi tão grande que Pedro, ele tinha para ele e para os demais. Ele teve que chamar o outro barco Sim. para poder ajudá-lo. Então, quando Deus opera um milagre na sua vida, não é só para você. Ele faz transbordar, né, para alcançar mais vidas, para alcançar mais Exatamente. pessoas. Então, se você tem um testemunho, seja qual testemunho for, compartilha, sabe? Compartilhe. Distribui isso para as pessoas, porque tem muita gente que está necessitado e vai receber através de você, vai receber através de Exatamente. mim, vai receber, né, através de nós. Então, a palavra que eu tenho, né, para nossas vidas nessa noite é essa. Quando recebermos o milagre da parte de Deus, que não fique só para nós. Que não sejamos egoístas, né? Mas que a gente possa compartilhar para que mais vidas sejam abençoadas, mais vidas sejam alcançadas. E vou te falar mais, Sandro, é tão de Deus esse tema sobre cura, que eu falei assim, Deus, se falar sobre cura, muita gente não vai acreditar, porque com esse tanto de morte aí de Covid, né? Às vezes tantas Sim. pessoas orou para uma cura física e ela não aconteceu, eu quero te dizer que existem curas que são para a glória de Deus. As Sim. pessoas que orou por alguém, Deus não curou fisicamente para essa terra, Deus curou para a glória dele. A sua oração Sim. não foi em vão. E a cura, ela aconteceu de alguma forma. Você pode ter certeza Exatamente. disso. Não fica frustrado com isso. Sabe? Não fica preso ao passado, ao que aconteceu. Às vezes a pessoa já dorme no Senhor, tenha certeza que ela foi curada para a glória de Deus. É algo muito além do que você possa Muito. entender, né? Que você possa imaginar.
mas que a gente em nenhum momento venha duvidar da cura de Deus para as nossas vidas. E que nós tenhamos orgulho dessa cura, né, Kate? A gente tem que se orgulhar disso. Porque às Verdade. vezes a pessoa acha, mas eu tive só uma coisinha pequenininha ali. Se orgulhe disso, fale dessa coisa pequena, porque talvez é pequena para você, mas para alguma pessoa é algo extraordinário que ela precisa ouvir ali naquele momento e você tem que ter orgulho dessa cura. Uma vez eu Verdade. fui questionado, para você ter ideia, porque eu ando com as fotos do tumor no celular até hoje. Eu não tiro. Quando eu troco o celular, eu vou lá no Drive, baixo de novo, deixo ali, para mim sempre estar vendo. E alguém um dia me questionou e disse, nossa, mas por que você anda com essa coisa horrível no telefone e tal? Não tem necessidade de você andar com isso e tudo. Eu falei, olha, eu ando primeiro para mim nunca esquecer de onde que Deus me tirou. Isso aqui é um guia para mim saber onde que eu estava e onde eu estou hoje. E outra, porque eu preciso mostrar para as pessoas o milagre. Eu trato isso como orgulho. Então as pessoas têm que ter orgulho daquilo que Deus fez Verdade. na vida dele, independente do tamanho. Pode ser uma cura gigantesca de um problema que o médico determinou que não vai dar certo, como pode ser uma cura de algo pequenininho. E para você foi difícil de passar, mas que Deus te deu a vitória. Então temos que ter orgulho de todo tipo, de qualquer tipo de cura que Deus faz sobre a vida da gente. Verdade. Com certeza. Com certeza. Então, E Kate, eu tudo não é quero para a ser muito glória dele. extenso, não, né? É sempre, sempre para a glória dele. Eu não quero ser muito extenso, porque a gente precisa também, né, aproveitar o material que a gente está fazendo aqui, que é um material riquíssimo. Então, também nosso podcast fica muito grande, e aí o pessoal, né, Uhum. é meio preguiçoso de Não, escutar. com Mas certeza. lembrando que, ó, em nome de Jesus, irmãos, essa live vai para o YouTube, tá? Lá no nosso canal Papo de Cristão Oficial, Papo de Cristão com Sandro Valentim. Vai estar no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast também, para quem quiser escutar o áudio da live depois. Vai estar também lá nas redes sociais, como o Instagram, no IGTV Salvo, Facebook, lá na página do Papo de Cristão com Sandro Valentim. Vai estar também lá no canal do Telegram. A gente tem um canal no Telegram público lá também, onde eu posto todas as novidades das entrevistas e tudo, inclusive as lives também estão lá, se alguém quiser participar. Então, assim, nós estamos aí abrangindo todas as redes sociais para que vocês sejam abençoados de toda maneira. Deus me deu uma estratégia aqui de cercar esse pessoal de tudo quanto é lado, para não ter Amém. desculpa de não nos escutar falando da palavra de Deus Verdade. e do nome dele. Então vai estar lá, assim tiver pronto, eu vou estar anunciando aí nas redes sociais, vocês nos acompanhem. Semana que vem, Deus assim nos abençoando. Eu já vou anunciar quem que vai estar conosco aqui no próximo episódio. Eu convidei uma pessoa muito especial. Não vou falar ainda Amém. quem é, porque ela não me deu a confirmação. Mas dando certinho, eu vou estar aqui postando para que os irmãos possam estar nos acompanhando aí no sétimo episódio, graças a Deus. E aí eu queria encerrar, Kate, com você fazendo uma oração para nós. Você como Amém. nossa convidada especial, Glória a orando pela Deus. cura, orando pelo milagre, orando pela vida de todos que passaram por aqui, por aqueles que Amém. permaneceram, pelos que estão chegando agora, e também para aqueles que vão nos ouvir posteriormente, nos ver posteriormente. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai te usar agora como boca profética, como agente de milagres. Eu creio que Amém. tudo, qualquer palavra que sair da sua boca agora vai sair como uma palavra determinante sobre a vida das pessoas. Eu Glória a tenho Deus. certeza e eu já tomo posse daquilo que vai ser declarado sobre a minha casa, sobre Amém. a minha vida, sobre a vida da minha família. E você que vai estar conosco agora recebendo essa oração, acredita, meu irmão. Toma posse. Se não for para você, seja para alguém da sua família. Verdade. Acredite nesse ato profético aqui. Que se for necessário é agora. Deus vai entrar na UTI, Deus vai entrar no CPI, Deus vai entrar dentro daquele quarto onde tem pessoas chorando, depressivas. Deus vai entrar, ele vai quebrar todas as barreiras para fazer um milagre agora, porque eu creio muito nisso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu também creio. E eu quero deixar uma palavra rapidinho aqui, João, Ótimo. capítulo 11, versículo 40, que diz assim: Disse-lhe Aleluia. Jesus, não lhe falei que se você crê, verá a glória de Deus? Né? Se Aleluia. você crê, você vai ver a glória de Deus, né? Seja qual área for da sua vida. Uma outra experiência de cura rapidinho aqui. Uma Fica à vez a minha mãe vontade. foi diagnosticada com tireoide e eu lembro que o missionário RR fazia uma oração pela TV, muitos anos atrás.
Minha mãe estava no quarto dormindo. Eu orei, recebi a cura para minha mãe. Quando terminou a oração, eu fui lá no quarto, coloquei a mão assim no pescoço da minha mãe e falei assim, em nome de Jesus, você está curada. E para a glória de Deus, né? Minha mãe não tem problema de tireoide. Aleluia. Então, assim, são pequenos atos que a gente pode dizer, mas que no mundo espiritual tem um poder sobrenatural. Então, basta você crer, né? Às Sim, vezes, o Lázaro da sua vida já tem 4 dias que está morto, não tem mais esperança, não tem mais vida, não tem mais perspectiva. Às vezes você está vivendo já o luto, né? Porque o seu Lázaro já sim. morreu, já foi decretado falência dos órgãos vitais, mas em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Eu quero dizer que se Amém, você Jesus. crer, você vai ver a glória de Deus. Ô Pai, em Amém, nome Senhor. de Jesus, como um dia, Pai, Aleluia. eu disse para o Senhor que o Senhor trazendo Aleluia. a cura sobre a minha vida, quando eu estendesse os meus braços, quando eu estendesse esse braço, Deus, que foi totalmente atingido pela enfermidade, o diabo teria que bater em retirada. A enfermidade teria que bater em retirada. E eu creio, Deus, que é noite de milagre, é noite de cura. Às vezes a pessoa que está aí nos acompanhando está orando conosco e falando, Deus, eu preciso de alívio na alma nesse momento. O Espírito Santo de Deus vai ao encontro dessa pessoa agora. Às vezes essa pessoa está dizendo, Kate, o meu parente, o meu familiar está entubado, os médicos já disseram que não tem mais jeito. Eu quero te dizer que há esperança. A esperança para a árvore que se for cortada na sua raiz, ao cheiro das águas ela brotará. Porque no nome de Jesus tudo é possível. A Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Deus, se tem alguém aqui que está com insônia, Deus, eu profetizo que ela vai voltar a dormir. Deus, se tem Amém, alguém aqui Senhor. com depressão, eu quero, em nome de Jesus, profetizar que essa pessoa vai receber a alegria do Senhor, a alegria da salvação do Espírito Santo de Deus. Pai, se tem alguém com síndrome do pânico, eu quero, em nome de Jesus, mandar, Senhor, esse mal embora agora, em nome de Jesus. Porque a tua palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, é noite de cura. É noite de milagre. Eu te agradeço pela vida do Sandro, porque o Senhor curou ele de um câncer. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem dado ele essa visão da gente vir para as redes sociais para levar um conteúdo de relevância, Deus. O Senhor guarda a casa dele, o Senhor abençoe a vida da Suliane, a vida do Vitor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que cada um agora seja incentivado a crer que Deus ainda faz milagre. Acreditar que Deus não está morto, que Deus existe, que Deus está vivo e Ele ainda cura. Em nome de Jesus, Pai. Se tem alguém aqui com algum diagnóstico médico, foi desenganado pela medicina, que o Senhor possa curar nesse momento, porque a Tua palavra fala que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas Suas pisaduras fomos sarados. E eu creio, Deus, que nessa noite nós estamos sendo curados pelo poder que há no nome de Jesus. Nós estamos sendo restaurados pelo poder que há no nome de Jesus. E que cada um recebeu essa palavra, receba uma palavra de encorajamento, Deus. Em nome de Jesus, que elas precisam compartilhar os teus milagres, compartilhar as curas que elas têm recebido. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Tenho certeza que você tomou posse desse milagre. Amém. Minha mãe, ó, essa semana passada, ela teve um derrame facial, correu para a UPA, agora já está em casa, graças a Deus, está fazendo reabilitação e tudo, tomando medicação. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que eu, por ela, já tomei posse dessa cura. Eu tenho certeza que depois ela vai estar vendo esse episódio e vai ser ministrada com essa cura, e todos que receberam essa cura agora, em nome de Jesus. Amém. Eu sinto Glória a muito Deus. forte a presença de Deus, muito Amém. forte a Deus presença é de Deus fiel. mesmo. Aleluia. Glória a E Deus. eu sei que ele liberou algo muito profético
através desse momento agora. Eu tenho certeza absoluta Amém. que as pessoas elas vão dizer num determinado momento que elas receberam algo maravilhoso desse momento nosso aqui agora, Amém. em Glória a nome de Jesus. Deus. Amém. Glória a Deus. Kate, muito obrigado, tá? Deus em Cristo abençoe você demais. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui comigo, falando um pouco do amor de Cristo, contando o seu testemunho que para mim foi bastante impactante. A gente ouve falar, né, mas eu nunca tinha visto você assim dizer ele da maneira que você disse. Então, assim, eu me senti bastante impactado Amém. Glória a e Deus. maravilhado por ver que Deus é maravilhoso, né? Verdade, Deus com certeza. é grandioso demais. Eu não tenho adjetivos para dizer quanto que Deus é maravilhoso e especial para mim. Então, muito Amém. obrigado, tá? Eu que Agradece agradeço a aí. oportunidade, o privilégio, né? Todo mundo que está aqui, eu não vou citar nomes para não esquecer, mas todo mundo que me enviou o Verdade. convite, que está aqui, obrigada mesmo. Deus abençoe. Todo mundo que orou por mim, todo mundo que, Amém. né, deixou uma palavra de incentivo aí para mim ao longo dessa caminhada. Deus abençoe vocês ricamente. Tá? Não esqueça que nós Amém. estamos juntos em uma só fé e vamos ser propagadores, né, do Evangelho. Vamos compartilhar, vamos falar de Em nome de Cristo, porque Jesus. esse é o nosso alvo. Né? Um abraço no Amém. coração de todos e que Deus abençoe. E estamos à disposição. Né? Convidar para a gente Amém. E pregar, para falar, nós estamos aleluia. aí para servir o reino. Ó, e eu vou precisar de você mais para frente, participar mais vezes conosco, Amém. sobre mais temas relevantes também, aproveitar um pouco da sabedoria que Deus tem te dado para a gente poder absorver Amém. um pouquinho. Obrigado a cada um de vocês que estiveram conosco. Eu, Douglas, obrigado por ter cedido aí a sua esposa para participar conosco, tá? Realmente, eu estou muito agradecida, a minha família está agradecida de uma Amém. maneira espetacular. Você que é meu seguidor e não segue a Kate, irmão, passa lá, dá um follow lá, Verdade. acompanha ela, deixa você ser edificado pelas postagens, pelos testemunhos. Ela sempre está ali falando da palavra de Deus, e então você não pode perder esse período de Verdade. edificação. Às vezes a gente segue tanta coisa inútil, né, Kate? A gente vê tanta coisa Verdade, que não bobagem no agrega, Instagram, né? perdendo tempo Conteúdo aí. que. Verdade. Então segue as pessoas que vai edificar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Verdade. Olha para você ver que interessante, só para fechar. Eu estava com Sim, um desejo no meu coração, um tempão. Falei assim: ah, Deus, eu queria tanto dar esse testemunho no dia que fizer um ano. Eu falava isso desde o início. Às vezes eu chegava na frente do espelho e falava assim: Deus, eu vou falar isso e isso. Só que eu falava assim, eu não tinha coragem. Eu falei assim, como que eu vou fazer uma live? Eu não tinha coragem. E acho que nem tenho, se fosse para partir de mim, né? Mas se Deus sim, mandar, a gente vai. Aí, claro. quando você me fez o convite, aí você falou as datas, eu falei assim, não, pode ser sábado? Eu vi assim como uma resposta de Deus. Eu falei assim, nossa, Glória a Deus Deus. cumpriu o desejo do meu coração de estar testemunhando, porque várias vezes eu chorando chegava no espelho e falava, Deus, um dia eu vou testemunhar. Um dia eu vou falar que Jesus cura e que Jesus curou o meu braço. E graças a Deus esse dia chegou. Tô Graças feliz a Deus. demais, gente. Tô gritando Olha, pro inferno inteiro ouvir. Tô isso é dizendo pro edificante diabo, demais para sai da mim, minha frente. em nome de Jesus. E isso é muito Sim. edificante para mim, sabe por quê? Porque isso me mostra que esse projeto está no controle de Deus, que não é algo que eu Amém. levantei simplesmente por Verdade. levantar. Deu isso declara sobre a minha vida que realmente Deus está no controle, que é da Verdade. vontade e permissão dele. Então, fico maravilhado por esse testemunho, porque realmente me dá força para continuar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E não para não. É isso aí que Deus tem te dado. Vamos que vamos. Amém. Em nome de Jesus. Então, muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Foi um prazer tremendo, tá? Fica com Amém. Deus, Deus um abraço. abençoe, pessoal. Obrigada quem ficou até agora. Amém. Deus abençoe. Compartilha Obrigado a depois com todos. alguém. Manda no Instagram, no Isso, em nome de WhatsApp, Jesus. Facebook. Vamos viralizar esse testemunho para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau.